Hoje eu vou falar sobre dois produtos do R Fonseca, gestão de riscos legais e compliance. Mas para falar disso, eu vou falar um pouquinho de governança, que é o assunto que o Reiner vai trazer mais detalhes para vocês. Então, quando a gente fala em governança, a gente fala em boas práticas de gestão, seja na área financeira, seja na área estratégica, que é quando a gente fala sobre os rumos da empresa, e seja também na área de riscos. Por quê? Uma empresa com boas práticas de governança, ela adota práticas para afastar os riscos e ameaças externas. E para isso, ela adota boas práticas de gestão de risco e boas práticas de compliance. Então eu vou começar a falar agora sobre cada um desses produtos que tem tudo a ver com a governança por isso. Gestão de riscos legais. Em que consiste esse produto? Basicamente o seguinte, um dos nossos especialistas vai até o cliente, ele mapeia os riscos legais daquele cliente por área, então ele vai área trabalhista, área societária, área tributária. Depois desse mapeamento de riscos, ele vai inserir os riscos em um software ou em uma planilha e vai classificar esses riscos. Essa classificação, ela segue uma metodologia trazida inclusive pela ISO 31000 e 31022, que consiste em quê? Uma matriz de probabilidade e impacto. Então a gente vai verificar se aquele risco tem uma probabilidade alta de ocorrer e qual é o impacto desse risco caso ele se concretize. Então vou dar um exemplo, na área de contratos. Um cliente, ele não formaliza os contratos com os clientes dele. Então isso é uma constatação que a gente fez e qual que é o risco que ele está correndo? O risco de não conseguir cobrar o cliente, o risco de talvez assumir obrigações além daquelas que foram combinadas. Então a gente vai colocar esse risco nessa matriz, a gente vai classificar nessa matriz de probabilidade e impacto. Então esse risco provavelmente vai ocorrer, então a gente vai classificar ele como uma probabilidade alta e se ele ocorrer, esse impacto será de médio a alto. Então a gente vai ter aí um risco classificado na matriz. Depois dessa classificação, o nosso profissional ele vai definir qual é a medida de tratamento daquele risco. Então, para tanto, ele vai verificar se esse risco é um risco grave. Então, se for um risco grave, provavelmente a medida de tratamento vai ser evitar a ocorrência daquele risco. Agora, se for um risco mais brando, mais leve, ele poderá definir que aquele risco pode ser aceito e monitorado. Então, isso vai variar de risco a risco, de área a área. Depois da definição dessa medida de tratamento de risco, o especialista vai propor um plano de ação para atingir aquela medida. Então, se a medida é evitar o risco, o plano de ação vai ser nesse sentido. E muitas vezes vai ser feito a 4 mãos com o cliente. Outras vezes não, outras nós faremos aqui internamente e apresentaremos ao cliente. Depois da apresentação ao cliente, desse plano de ação, dessa matriz de riscos, o cliente vai ter em suas mãos uma ferramenta de gestão e também vai ter a oportunidade de cumprir aquele plano de ação e se afastar dos riscos legais que a gente apontou para ele. É importante a gente lembrar que riscos, gestão de riscos, sempre deve ser cíclica, porque os riscos eles não são estáticos. Então, a partir do momento que a gente faz essa gestão de riscos, a gente deve repeti-la de 6 em 6 meses, de ano em ano, sempre assim.